Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E hoje com um convidado muito especial, Dr. Manuel Neri. Ele é presidente do Conselho Federal de Enfermagem e está assumindo o seu segundo mandato à frente desse conselho, um dos maiores conselhos profissionais do país. Hoje, esse conselho tem quase 2 milhões de participantes, de afiliados. Bem-vindo, Dr. Manuel. Cumprimento, doutor Aparício. É muita alegria que estamos aqui participando do programa. Manuel, é uma satisfação muito grande, você ocupar pelo segundo mandato um Conselho Federal de Enfermagem, um conselho que agrega milhões de pessoas e uma responsabilidade imensa. Como que o senhor se sente sendo uma pessoa do estado de Rondônia e ocupando um cargo tão importante a nível nacional? Pois é, doutor Aparício, para mim aumenta muito a responsabilidade. O fato de nós termos saído de um estado pequeno, como é o estado de Rondônia, fora dos grandes centros urbanos do nosso país, aumenta muito a nossa responsabilidade, mas também é um orgulho muito grande para nós sermos filhos aqui de Porto Velho, nascido em Porto Velho, estado de Rondônia, e poder hoje, já pela terceira vez, na verdade, nós estamos dirigindo um órgão tão importante como o Conselho Federal de Enfermagem. É um dos maiores conselhos profissionais que tem no nosso país. Hoje nós já temos mais de 2 milhões de profissionais inscritos no COFEM e temos vinculados ao COFEM 27 conselhos regionais de enfermagem, um em cada estado da federação. A importância da enfermagem é um valor que todos nós não conseguimos medir. É um profissional em que a saúde pública e a população brasileira depende muito. E a valorização, muitas vezes, não é aquela valorização em que deveria ter com esses profissionais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do enfermeiro no sistema de saúde. Pois é, doutor Aparício, o senhor que também é da área de saúde, é médico, já trabalhou muito com os profissionais de enfermagem, com enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem e conhece a importância desse profissional para o sistema de saúde. Não só para o sistema de saúde pública, mas também para o sistema de saúde privado. O profissional de enfermagem, ele, na área hospitalar, por exemplo, ele é aquele profissional que fica 24 horas por dia ao lado do paciente, cuidando das pessoas. É um profissional que eu acho que sem ele não tem como se fazer saúde no Brasil, tanto dentro da atenção básica como na área hospitalar também. Acho que, claro que são 14 profissões de nível superior na área de saúde, todos
são extremamente importantes, compõem a equipe de saúde, mas, na minha opinião, doutor Aparício, tem 2 profissionais que são fundamentais para qualquer serviço de saúde, que é o médico e o profissional de enfermagem, né? Então, sem desmerecer, evidentemente, os demais profissionais, todos são importantes e têm o seu papel, mas sem esses 2 profissionais não há como se fazer saúde no nosso país, em nenhum local do mundo. A regulamentação do enfermeiro, ela vem desde quando, Manuel? Olha, a profissão de enfermagem, ela existe no Brasil desde 1923. Por incrível que pareça, surgiu juntamente, a regulamentação da profissão surgiu juntamente com o ensino de enfermagem no Brasil, né? A primeira escola de enfermagem que foi criada no Brasil foi no Rio de Janeiro, em 1923. Essa escola existe até hoje ainda, né, junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro. E então foi o primeiro curso criado no Brasil. A partir daí começaram a se organizar diversos outros cursos de enfermagem em outros estados. E a primeira lei do exercício profissional da enfermagem ainda é da década de 30. Então, desde a década de 30, que a profissão de enfermagem é uma profissão organizada no Brasil, inclusive com todo um arcabouço legislativo. Você é um grande estudioso da área de saúde, vem trabalhando, tanto é que já foi reeleito, né, pela 3ª vez presidente do Conselho Federal de Enfermagem. Eu tinha falado a 2ª vez, mas a 3ª vez, e conhece bem a saúde pública brasileira. Hoje, o enfermeiro, o médico, os profissionais da área de saúde são também vítimas do sistema de saúde, né? Como que o senhor analisa essa situação onde a saúde virou um problema de polícia no Brasil? Pois é, infelizmente, nós, apesar de todos os avanços que nós reconhecemos com a criação do Sistema Único de Saúde, do SUS, a partir da Constituição de 88, no entanto, a saúde vive em crise, né? O SUS é um sistema que ainda está se consolidando e que precisa, de fato, nós fazermos a defesa desse sistema que atende toda a população brasileira. Vejo que essa crise que afeta a saúde hoje, mais ainda, mais aguda, é uma crise que envolve vários fatores, como a questão do subfinanciamento, né? Eu vejo que é um dos problemas que nós pegarmos aqui na própria América Latina. O Brasil investe muito pouco em saúde para a população brasileira. Aqui no Brasil, por exemplo, o gasto do setor privado, juntamente com as famílias, é maior do que o investimento público na área de saúde. Então, o cidadão brasileiro tem que pagar, muitas vezes, doutor Aparício, 2 vezes pela saúde, porque ele já tem um grande plano de saúde, que é o SUS, onde todos nós pagamos através dos nossos impostos, e muitas vezes você tem que contratar também um plano de saúde. Já milhões de pessoas no Brasil hoje também têm um plano de saúde para poder ter um atendimento digno. Então nós temos esse problema do subfinanciamento, nós temos o problema da gestão também, muitas vezes os recursos poucos e também são mal utilizados. Então temos um problema na gestão pública também, que tem responsabilidade nessa crise da saúde. O problema de recursos humanos na área de saúde também eu vejo como sendo muito grave, tanto na questão da quantidade como da qualidade. Hoje nós temos um quantitativo muito grande de profissionais de saúde no mercado de trabalho, ou melhor, à disposição do mercado de trabalho, mas muitas vezes nós vemos as instituições de saúde, tanto públicas como privadas, ainda com a mão de obra subdimensionada, ou seja, com poucos profissionais para atender a população, aquém do necessário. E no mercado de trabalho hoje, com a própria expansão do ensino de enfermagem, de outras áreas da saúde, nós temos a formação de um número muito grande de profissionais de enfermagem. Só para você ter uma ideia, na área de enfermagem hoje são formados mais de 100 mil profissionais por ano, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. Mesmo assim, eu ainda vejo que o problema de recursos humanos também interfere na qualidade da saúde hoje também. Então, é uma crise que tem diversos aspectos. Os baixos salários que
que recebe os profissionais, muitas vezes obriga o profissional a trabalhar em 2, 3 empregos para poder viver com mais dignidade. Tudo isso interfere na crise da saúde. A enfermagem, por exemplo, desde que foi organizada como profissão no Brasil, desde o início do século passado, que luta por valorização profissional e ainda é a grande bandeira dos profissionais de enfermagem, das organizações de enfermagem no Brasil hoje, é a valorização da profissão e do profissional. O senhor acredita, por exemplo, que um dos grandes problemas nosso administrativo na área de saúde seja o gerenciamento do setor, a falta de um bom gerenciamento para poder aplicação desses recursos, apesar de muitas vezes pouco, mas que estão muito mal aplicados? Exatamente. Para mim esse é um dos fatores muito importantes, a questão da gestão, do gerenciamento, né? Na área de saúde pública ainda é muito precário. Por outro lado, quando você vê um município, um estado, onde a gestão da saúde é melhor, a saúde consegue atender de forma mais adequada às demandas da população. Conheço, por exemplo, algumas unidades de saúde pública que você entra nela e acha que não é uma instituição pública. Eu tive recentemente visitando um hospital lá da região do Cariri, lá em Juazeiro, o Hospital Regional da região do Cariri, que atende 16 municípios naquela região do interior do Ceará, e impressionante a qualidade do atendimento daquele hospital, um hospital grande, quase do tamanho do hospital de base aqui em Porto Velho, né? E com a gestão assim magnífica, consegue fazer um bom atendimento à população. A saúde no município de Florianópolis também, hoje é um dos exemplos de que a saúde pública pode funcionar muito bem para atender a população no Brasil, em cada cidade, em cada estado. Vou fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião e aqui com o Dr. Manuel Neri. Ele é presidente do Conselho Federal de Enfermagem, é natural aqui de Rondônia e já ocupa o Conselho pelo 3º mandato. E isso para nós tem uma importância muito grande. Manuel, nós sabemos que a demanda, né, do mercado é uma e a oferta é outra. Como que fica a quantidade de, como você já falou, o número de enfermeiros que são colocados no mercado é muito grande. Como que fica a situação da enfermagem nesse nível? Já, doutor Aparício, nós fizemos agora no ano de 2016 uma pesquisa através da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, onde estudamos o perfil da enfermagem no Brasil. Foi um perfil nacional e também em cada estado e em cada município do Brasil. É uma pesquisa que representa o quantitativo total dos profissionais de enfermagem. Um dos problemas maiores que já afeta hoje a enfermagem é a questão do subemprego, né?
muitos profissionais que vivem de bico, porque não conseguem mais empregos formais, e também já um pequeno índice de desemprego. Nós já temos hoje cerca de 10% dos profissionais de enfermagem desempregados no Brasil. Isso é um reflexo da sociedade brasileira também, né? Acho que a enfermagem, as profissões da área de saúde, elas também não estão fora do momento econômico que o nosso país vive, que é um momento de crise econômica, de crise política. Isso tem afetado também a profissão de enfermagem, não só nessa questão do desemprego, que já podemos verificar, né? Mas também do subemprego e do próprio rebaixamento dos salários. Na minha opinião, é um reflexo do momento atual que o nosso país vive também. Mas também é preciso que tenha uma regulação no mercado de trabalho hoje, na própria formação de recursos humanos. Eu creio que o senhor deve acompanhar, por exemplo, essa questão do ensino à distância na área de enfermagem e em outras profissões da área de saúde, né? Isso tem nos causado muitas preocupações, não só em relação à quantidade de pessoas que começam a ser formadas através dessas tecnologias novas, mas também em relação à qualidade desses alunos, a forma como eles estão sendo formados hoje em diversas cidades pequenas, cidades médias nos interiores do nosso país, principalmente. Manoel, uma das coisas, eu confesso para você, em que me preocupa muito. Eu vejo o ensino à distância que tem um valor espetacular, um valor muito importante. Mas tem certas profissões que não tem como fazer a formação profissional, principalmente na área de enfermagem. Eu acho que extrapola os limites, porque a prática, o acompanhamento, a prática. Nós sabemos que no dia a dia o curso presencial já é difícil, né? Imagina um curso à distância. Que profissionais são esses? E como que o conselho, você como presidente do conselho, né, não só, mas as nossas autoridades da área, poderão agir com essa formação? Eu vejo até um prejuízo para aqueles empresários da educação que trabalham com ensino presencial. Que o senhor sabe que é um ensino mais caro, por exemplo, para formar profissionais na área de saúde, por exemplo, né? Eu acho que é uma preocupação, inclusive, para os empresários. Agora, para nós, dos conselhos, nós temos uma posição hoje dos 14 conselhos federais da área de saúde, são contrários ao uso da ferramenta de ensino à distância para a formação de profissionais na área de saúde. Eu também acredito que é uma ferramenta, são novas tecnologias, não tem como fugirmos delas, né? Em outras áreas, creio que se adequa perfeitamente, mas o profissional de saúde, doutor Aparício, ele precisa desse contato com as pessoas, ele precisa do contato com o professor também, ele aprende muito através desse contato diário, cotidiano com o professor, ele precisa de contato com as pessoas nos campos de estágio. Aí eu lhe pergunto, o senhor conhece o estado de Rondônia tão bem quanto eu. Nós temos aqui municípios pequenininhos do interior do estado, por exemplo, aqui na região de Ariquemes, por exemplo, nós sabemos que não tem unidades de saúde capazes de oferecer campo de estágio adequado para formar enfermeiros, por exemplo. Mas tem lá um curso de enfermagem à distância. Recentemente nós fizemos um trabalho, inclusive aqui no estado de Rondônia, e descobrimos cursos de enfermagem à distância clandestinos, inclusive, que sequer autorização do MEC tinha, né? E nós encaminhamos ao Ministério Público uma denúncia formal e recebemos um retorno que o Ministério Público tem tomado providência contra essas instituições clandestinas que estão oferecendo, na verdade, um engodo para a população, porque depois sequer terão como oferecer um diploma. Nós tomamos conhecimento a semana passada que existe, por exemplo, no estado de Rondônia, alguns cursos presenciais de enfermagem em que não são autorizados, são universidades de fora do sul do país que estão oferecendo cursos presenciais aqui, como fosse no Rio Grande do Sul, Porto Alegre e outros estados do Brasil.
Existe uma fiscalização em cima disso? Como que pode, por exemplo, uma universidade, uma faculdade particular lá do sul do país, estar dando curso presencial nesse interior do nosso estado, principalmente nessa região, nessa região aqui de fronteira? Apesar de não estar no nosso campo de atuação, principalmente em relação à fiscalização das instituições de ensino, mas nós temos dado uma atenção muito especial, porque acaba nos afetando. Porque esse profissional que é mal formado, depois que ele vai para o mercado de trabalho, nós somos obrigados a inscrevê-lo nos quadros do conselho, e muitas vezes é aquele profissional que vai atender a população, comete erros e acaba voltando ao conselho de enfermagem pelo aspecto ruim. Volta muitas vezes para responder um processo ético, muitas vezes é penalizado e às vezes tem até o seu exercício profissional cassado. Então nós temos, apesar de não ser no nosso campo de atuação, nós temos fiscalizado, visitado essas instituições, temos elaborado relatórios e temos encaminhado tanto para o MEC, que é o responsável por fiscalizar essas instituições através da Secretaria de Regulação do MEC, mas também temos encaminhado ao Ministério Público e à própria Polícia Federal, quando nós temos notícia dessas instituições clandestinas atuando pelo Brasil afora, inclusive aqui em Rondônia. Um dos assuntos que geralmente é constante na nossa mídia nacional, na nossa imprensa, é muitas vezes o problema, o conflito, a fronteira da profissão. Até onde vai a profissão do enfermeiro, onde vai a profissão do médico, onde até vai a barreira do fisioterapeuta. Como que o Conselho Federal de Enfermagem lida com isso e quais são os caminhos que têm sido tomados para resguardar a atividade de cada uma das profissões? Todas as profissões são regulamentadas por lei e a própria lei ela já define as competências de cada profissão. O problema é que, na minha opinião, tem alguns conselhos que têm avançado muito as fronteiras na questão da regulamentação da profissão. Você não pode baixar resoluções inovando a legislação que cria e que regulamenta a profissão. Alguns conselhos têm feito isso. Nós, dentro do Conselho Federal, nós temos sempre procurado baixar nossas normas e as nossas resoluções, sempre obedecendo e verificando os limites legais da nossa profissão. Apesar disso, sempre temos tido conflitos, principalmente com o Conselho Federal de Medicina. Daqui para ali nós estamos nos encontrando nos tribunais aqui do país afora. Né? Mas eu acredito que as profissões da área de saúde vão encontrar um caminho para trabalharem com mais harmonia, né? Dentro de uma equipe multidisciplinar, como ocorre nos países mais desenvolvidos do mundo. Em 2015, por exemplo, eu fui convidado para uma reunião na sede da Organização Pan-Americana de Saúde, em Washington, para discutir a questão das práticas avançadas de enfermagem. E há uma vontade da OPAS de estender as práticas avançadas de enfermagem para os países da América Latina e do Caribe. Práticas avançadas de enfermagem hoje é feita desde a época de 60, 70, nos países mais desenvolvidos do mundo, como Estados Unidos, Canadá, Japão, Inglaterra, Reino Unido e outros países. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o enfermeiro faz anestesia. 60% dos procedimentos anestésicos nos Estados Unidos é feito por enfermagem de práticas avançadas. E a OPAS quer implantar a enfermagem de práticas avançadas no Brasil na área da atenção primária de saúde, atenção básica. Que corresponderia ao quê? Na verdade, para nós não é uma inovação, porque muitos procedimentos que nos países desenvolvidos são chamados de práticas avançadas, o enfermeiro já faz aqui no Brasil, dentro da atenção básica. E até alguns procedimentos na área hospitalar. Por exemplo, o enfermeiro faz parto normal no Brasil. E nos países desenvolvidos isso é chamado de práticas avançadas de enfermagem, o enfermeiro fazer parto normal. Aqui no Brasil, inclusive, existem as casas de parto, que é um programa do Ministério da Saúde, desde o ano de 1998. Nas casas de parto,
todo o atendimento é feito por enfermeiras obstétricas. E a casa de parto ela sempre fica próxima a um hospital, onde tenha serviço de obstetrícia, médico, que fica como referência, né, para atender os casos de média e alta complexidade. Então, o enfermeiro no Brasil já faz parto, está regulamentado na nossa lei do exercício profissional. A nossa legislação também permite que o enfermeiro prescreva medicamentos dentro de determinados limites legais, que são os programas de saúde pública, como, por exemplo, programa de hanseníase, de tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis. No próprio pré-natal, dentro da atenção básica, o enfermeiro já prescreve medicamentos estabelecidos em protocolos. Requisitar exames laboratoriais complementares, também a legislação permite no Brasil que o enfermeiro faça dentro de determinados limites legais. Ele não tem toda a autonomia que o médico tem, evidentemente, que é um profissional muito melhor preparado para atender nessa área. Tá certo? Então, o médico, ele não tem limites legais, por exemplo, para prescrever medicamento e requisitar exames. O enfermeiro tem. São 2 limites, protocolos e programas de saúde pública. Mas isso nos países mais desenvolvidos, doutor Apareço, são conhecidos como procedimentos de enfermagem de práticas avançadas, e nós já realizamos muito desses procedimentos aqui no Brasil. Aliás, o ano passado mesmo nós tivemos uma discussão muito grande com o Conselho Federal de Medicina, nessa questão do enfermeiro requisitar exames laboratoriais complementares, uma questão que foi judicializada, inclusive. O Conselho Federal de Medicina conseguiu uma liminar, suspendendo essa atuação do enfermeiro dentro da atenção básica, no Brasil todo. Gerou um verdadeiro caos no atendimento à população, tanto é que os próprios gestores municipais, desde os prefeitos, secretários municipais e estaduais de saúde, se mobilizaram para defenderem as prerrogativas que são executadas pelos profissionais. E nós, juntamente com a União Federal, através da Advocacia Geral da União e o Conselho Federal de Enfermagem, recorremos dessa decisão judicial e conseguimos reverter. Cerca de 30 dias depois, revertemos junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, devolvendo todas as prerrogativas do enfermeiro que atua na atenção básica em todo o Brasil. Então, é uma relação ainda conflituosa. Eu tenho muitos amigos dentro do Conselho de Medicina. Um deles é o doutor Irangalo, que é aqui do estado de Rondônia, que, aliás, é tesoureiro do Conselho Federal de Medicina. Nós temos reuniões muito frequentes e sempre, quando nós nos reunimos com o CFM, nós dizemos o seguinte: vamos deixar os problemas que nos separam de lado e vamos discutir uma agenda positiva em cima das questões que podem nos unir na defesa de um sistema de saúde melhor para a população brasileira. Vou fazer aqui um pequeno intervalo em estado de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.
voltamos com Sala de Opinião, entrevistando o Dr. Manuel Nery. Ele é presidente do Conselho Federal de Enfermagem, natural de Rondônia, e ocupando já o 3º mandato de Conselho Federal de Enfermagem. São 2 milhões de filiados nesse conselho, um número assim realmente impressionante. E o Manuel Nery, o Dr. Manuel Nery aqui do estado de Rondônia, comandando esse conselho. Para nós é uma honra muito grande tê-lo aqui no Sala de Opinião. Mas, doutor, nós sabemos da dificuldade que o conselho tem para proteger os seus profissionais, os seus enfermeiros. Mas nós temos conhecimento também que várias leis, legislações têm sido feitas com o objetivo de colocar o profissional técnico no lugar, os cursos técnicos no lugar do profissional de enfermagem. Como que o senhor analisa e qual é a luta do Conselho com relação a isso? Olha, nós temos uma atuação, aliás, nós temos uma assessoria parlamentar do Conselho Federal de Enfermagem que acompanha diretamente, tanto na Câmara como no Senado, todos os projetos de lei de interesse da profissão de enfermagem e de interesse da área de saúde também. Hoje tem muitos projetos de lei, principalmente de criação de novas profissões na área de saúde, profissões técnicas, que entram diretamente dentro da área de enfermagem. Nós temos dado um combate muito duro para evitar a criação dessas novas profissões. Temos tido muito êxito também nessa nossa luta dentro do Congresso, doutor Aparício. Tem sido uma luta exitosa. Hoje tem um movimento muito grande de desregulamentação das profissões, né? Nós tivemos recentemente uma reunião com a OAB Nacional, por exemplo. Aliás, a OAB hoje ela coordena um fórum também em Brasília, onde participa quase todos os conselhos federais e os da área de saúde também, o COFEM, para discutir qualidade do ensino, porque a profissão dos advogados também tem sofrido nessa área. Hoje o MEC, por exemplo, permite a criação dos tecnólogos jurídicos, né? Que é um profissional que ninguém sabe onde é que ele vai atuar. E irritou profundamente a OAB, né? Irritou profundamente a OAB. E a OAB, a partir dessa história, tanto do surgimento de cursos de direito à distância, que a OAB é contra também, como a história do curso de tecnólogo jurídico, a OAB hoje ela está na linha de frente, juntamente conosco, nessa luta pela melhoria da qualidade do ensino, por uma melhor regulação do MEC também, em relação ao ensino das profissões no Brasil. Eu não sabia que tinha curso de direito à distância, não. O negócio está ficando complicado, então, né? Na verdade, surgiram alguns cursos, mas a OAB deu um combate muito grande e esses cursos não prosperaram. Nós, da área de enfermagem também, nós temos dado um combate muito grande em todo o Brasil nessa questão do ensino à distância, na área de enfermagem e na área de saúde. Nós fizemos, por exemplo, audiências públicas em todas as assembleias legislativas no Brasil todos. Aqui em Rondônia fizemos também, na maioria das câmaras municipais e capital, para discutir essa questão do ensino de enfermagem. E hoje nós temos um projeto de lei que apresentamos no Congresso Nacional que visa coibir o ensino à distância na área de saúde e na área de enfermagem especificamente. O senhor não acha que está havendo uma destruição da qualidade do profissional com o lançamento desses cursos? Eu tenho certeza, me parece que é a banalização do ensino, né? Nós não podemos estar compactuando com se formar, se dar diploma para as pessoas em larga escala. Sem qualidade nenhuma, só com critérios de quantidade. Os fatores têm que ser quantitativos e qualitativos, tá certo? Então, isso deve ser uma preocupação de toda a sociedade, né? Você vai formar um engenheiro, por exemplo, sem qualidade nenhuma, à distância. Hoje tem curso de engenharia, nas diversas áreas da engenharia também à distância. Daqui a pouco vai começar a cair ponte, viaduto, prédio, né? Então, não é só na área de saúde. Eu acho que essa questão, eu sou um defensor de que o ensino tem que ser o mais amplo possível para propiciar a juventude, todo aquele jovem que queira ter acesso à universidade. Acho que tem que ser garantido pelo Estado brasileiro, né? Agora, os cursos têm que ter critérios de qualidade.
Não podemos apenas ter as pessoas recebendo um diploma, saindo com um diploma debaixo do braço, sem o menor preparo para atuar no mercado de trabalho. Isso, não é isso que vai fazer o nosso país ser um país desenvolvido. Na minha opinião, o desenvolvimento do nosso país passa por uma grande revolução no sistema de ensino, para revolucionar também a área de tecnologia, de inovação. Só assim o nosso país vai ser desenvolvido. Agora, o ensino com qualidade. Nós precisamos formar profissionais com qualidade para ajudarem a desenvolver o nosso país nas diversas áreas que existem. Como funciona a atuação do Conselho Federal de Enfermagem no país? Qual a atividade dele principal, além da fiscalização, do exercício profissional? Como que ele age nos estados? O COFEM, ele é um órgão criado por lei federal, uma autarquia, assim como todos os outros conselhos têm. A própria legislação já diz qual é a nossa competência, que está muito relacionada à fiscalização, à disciplina do exercício profissional e à regulação do exercício profissional. O COFEN tem atuação em todo o Brasil, principalmente através dos conselhos regionais de enfermagem que compõem o nosso sistema. Apesar disso, doutor Aparício, hoje não há uma questão que se discuta em relação à saúde no Brasil que o Conselho Federal de Enfermagem não seja convidado a opinar. Nós hoje participamos de diversas comissões, câmaras técnicas dentro do Ministério da Saúde, dentro do Ministério da Educação, na Agência de Saúde Suplementar também, na Anvisa. Então, nós discutimos as questões da enfermagem e da saúde de forma geral no Brasil. Os conselhos, para mim, têm que ter essa atuação mais ampla mesmo, tem que servir à sociedade também, não pode ser meros órgãos corporativos, tem que servir à sociedade brasileira. Nós servimos através da fiscalização do exercício profissional, que ajuda a melhorar a qualidade da assistência prestada à população pelo profissional de enfermagem, pela saúde também. Então, isso é um serviço que todos os conselhos profissionais prestam à população. O conselho também tem aquele lado de punir o mal profissional. Importante, né? Ele é uma instância de denúncia também para as pessoas da comunidade, quando são mal atendidas, quando são atendidas por aqueles profissionais negligentes também, que é a minoria, mas existe em toda profissão. Felizmente é uma pequena minoria dos profissionais e esses, sempre que os conselhos têm conhecimento, abrem os chamados processos éticos e esse profissional responde processo ético também. Hoje o COFEN tem um projeto muito interessante, doutor Aparício, é um projeto nacional nosso também. Aliás, acho que é o único conselho profissional que tem atuado nessa área. Nós temos um convênio hoje com a CAPES, que envolve o oferecimento de 500 vagas de mestrado profissional através de 16 programas de pós-graduação com universidades públicas e privadas em diversas regiões do nosso país. Então, o COFEN, além de atuar dentro das suas prerrogativas, ele também tem essa preocupação em melhor capacitar o profissional de enfermagem para atender a população. E temos um programa hoje direto para os enfermeiros, que é o mestrado profissional em enfermagem, em parceria aí com diversas instituições federais de ensino e instituições privadas também. Vamos querer aqui para a instituição também participar, junto com o conselho, desse importante, não atualização, é capacitação, né? E importantíssimo para todos nós. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta antes de terminar este bloco. Como se comporta o Conselho Federal de Enfermagem, juntamente com os sindicatos e associações de classe? Nós temos hoje em Brasília, nós temos chamado Fórum Nacional das Organizações de Enfermagem. Esse fórum ele reúne o COFEN, reúne a Executiva Nacional de Estudantes de Enfermagem, reúne a Federação Nacional dos Enfermeiros, a Confederação Nacional de Trabalhadores da Saúde e reúne a Associação Brasileira de Enfermagem. Então é dentro desse fórum
que nós discutimos uma pauta comum, geralmente uma agenda positiva, e temos uma atuação conjunta nacionalmente também em defesa da profissão, em defesa dos profissionais de enfermagem. Eu não diria que é uma relação tão harmônica, porque sempre existem conflitos, mas hoje nós conseguimos sentar na mesma mesa com todas as organizações nacionais de enfermagem e encaminhamos uma agenda comum. Que bom. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando o Dr. Manuel Neri. Ele é presidente do Conselho Federal de Enfermagem e hoje está aqui em Sala de Opinião falando sobre a importância do Conselho e da profissão de enfermagem. Presidente, terceiro mandato, e quando assume o primeiro mandato é cheio de expectativas, cheio de sonhos, o segundo também, estamos no terceiro. O que mudou? Olha, mudou muita coisa no COFEN. Primeiramente, a primeira vez que eu assumi a presidência do Conselho Federal de Enfermagem foi em 2007. Fui presidente entre 2007 e 2012. Depois, fiquei um período fora e retornei em 2015. Estou encerrando o segundo mandato, mas, graças a Deus, já fui reeleito para a continuidade do mandato agora, recentemente, no dia 22 de fevereiro. E foi uma eleição muito interessante que nós tivemos. A nossa eleição do COFEN, ela é indireta. O profissional de enfermagem, ele vota e elege o COREM nos estados. E cada COREM elege um delegado eleitor. Esses 27 delegados eleitores elegem o Conselho Federal de Enfermagem. E nós disputamos a reeleição agora, nesse mandato, e tivemos, graças a Deus, fomos reeleitos com o voto e o apoio dos 27 conselhos regionais. Parabéns, que beleza. compõem o nosso sistema. Parabéns mesmo. E 27 conselhos regionais, doutor Aparício, que foram eleitos agora no mês de outubro, no dia 2 de outubro do ano passado, pelo voto direto dos profissionais de enfermagem de todo o Brasil. Coisa que, essa eu já diria que foi uma grande revolução dentro do sistema COFEN-CORENS. Até o ano de 2007, principalmente, a maioria dos estados não tinham eleições para os CORENS. As direções eram indicadas pelo Conselho Federal. Nós, no ano de 2009, ainda quando fui presidente no primeiro mandato, nós alteramos o Código Eleitoral, tornamos as eleições de fato mais democráticas, possibilitando que os profissionais de enfermagem montem chapas e disputem a eleição dos CORENS. Nós tivemos estado agora que houveram 12 chapas, 14 chapas, disputando a eleição dos conselhos regionais. E foi eleito aquelas chapas que tiveram o maior número de votos dos profissionais de enfermagem. Não pode ser diferente, mas antes não era assim. Então, eu te diria que essa democratização nas eleições dos conselhos de enfermagem, por exemplo, foi um grande avanço
da primeira vez que fui presidente do COFEM, considerando agora como está as eleições que compõem o nosso sistema. Considero como um avanço. O Conselho ele precisa acompanhar o restante da sociedade, precisa ser uma instituição republicana que se submeta, inclusive, às leis, aos controles e aos regramentos que rege a vida pública, né, e que rege a vida na nossa sociedade também. Hoje o COFEM e cada Corém também ele tem um portal da transparência. Qualquer um profissional ou qualquer um cidadão brasileiro que queira saber toda e qualquer informação sobre o COFEM, sobre qualquer Corém que compõe o nosso sistema, é só entrar no portal da transparência, que lá tem todas as informações, inclusive todas as movimentações financeiras. Os momentos ruins do Conselho já passaram, né? Foram outro período, outra época e se passou um pano. Pois é, graças a Deus, hoje acho que a imagem dos conselhos de enfermagem é uma imagem muito boa. Ao contrário, nós tivemos em 2005, tivemos uma operação da Polícia Federal no COFEM, foi a chamada Operação Predador. Na época, prendeu diversos dirigentes do COFEM e de Coréns também, por desvios dentro de recursos do Conselho, né? Então, hoje eu diria que o COFEM e os conselhos de enfermagem eles funcionam da melhor forma possível. Nós saneamos o Conselho, instituímos diversos procedimentos de fiscalização e de controles internos também. Investimos muito em capacitação também das equipes, né? Eu tenho um princípio, para mim, as pessoas, você tem duas formas de transformar as coisas, ou pela educação, que eu chamo pelo amor, né? É pela educação ou pela dor. O COFEM acho que foi transformado tanto pela dor como pelo amor. Uma grande lição, pela né? educação. E hoje nós temos equipes internas muito bem preparadas, de técnicos competentes, temos um grande investimento anual em capacitação profissional. Aliás, nós temos um mestrado profissional também, em convênio com a Universidade de Brasília, preparando equipes técnicas nossas na área de gestão pública. É um mestrado profissional em gestão pública e econômica, que é um convênio do COFEM com a UNB para formar equipes internas nossas. Então, nós não temos economizado também na formação dos nossos técnicos, das nossas equipes, que nos ajudam a gerir e administrar o COFEM e os conselhos regionais de enfermagem. Presidente, como que o senhor analisa, como que o senhor vê a situação atual da saúde pública no Brasil nesse governo? Na minha opinião, teve muito retrocesso, né? Um dos retrocessos agora muito recente na própria política de saúde mental, né? Todo um movimento que tem sido feito no Brasil, na chamada reforma psiquiátrica, né, que é a desinstitucionalização do doente, ou seja, tirar o doente o máximo de dentro do hospital. Estamos tendo aí um grande retrocesso, né? É o risco de se voltar aos manicômios. Para que um retrocesso maior que esse, né? Citei como exemplo a política de saúde mental, mas em várias outras áreas, né? Agora, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, por exemplo, estão numa luta muito grande em relação a uma política instituída pelo Ministério da Saúde que quer transformar os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias em técnicos de enfermagem. Acho que são profissões distintas, né? Os agentes comunitários, os agentes de endemias têm toda uma importância nessa área da prevenção, da educação em saúde. Aqui no estado da região amazônica, como o nosso, que nós sofremos no problema da malária como uma das doenças endêmicas, nós sabemos o trabalho tão importante que os agentes de endemias fazem, por exemplo, na questão do controle da malária, do controle da dengue e de várias outras endemias. Então, hoje nós temos nos alinhado, inclusive na defesa da profissão de agente comunitário de saúde, de agente de endemias. Nós não queremos que eles virem técnicos de enfermagem, nem eles querem ser
técnicos de enfermagem. Apesar disso, o Ministério da Saúde lançou o Profags, que é um programa de formação de agentes comunitários em técnicos de enfermagem, um investimento de mais de 1,3 bilhões de reais para formar cerca de 300 mil agentes comunitários e agentes de endemias em técnicos de enfermagem. O próprio investimento na área de saúde tem sofrido um retrocesso muito grande. Você deve ter acompanhado aquela questão da PEC, do congelamento do investimento público por 20 anos, que vai afetar drasticamente a área de saúde. Ou seja, a demanda pelos serviços de saúde crescem a cada ano. No entanto, os investimentos vão se manter estáveis, congelados por 20 anos. Então, nós esperamos, apesar disso, nós temos atuado também em conjunto com o Ministério da Saúde, participando e dando as nossas opiniões também, mesmo que algumas delas contrárias às políticas de saúde que vêm sendo instituídas no nosso Brasil. Eu vejo que, no âmbito do atual governo, a crise da saúde se tornou muito mais aguda, principalmente pela redução de investimentos públicos. Como que o senhor analisa, como que o senhor vê o perfil do profissional de enfermagem no momento atual? Olha, o profissional de enfermagem, primeiramente, é um verdadeiro guerreiro. Só para você ter uma ideia, hoje, os enfermeiros, por exemplo, que são mais de 500 mil, 78% dos enfermeiros têm especialização. E não foi nenhum programa público correram atrás, que financiou o estudo desses enfermeiros. Pelo contrário, eles estudaram com seus próprios recursos. É a profissão que tem mais mestre no Brasil hoje, é a profissão de enfermeiro. É a profissão que tem mais doutores no Brasil hoje também, em números absolutos, é a profissão de enfermeiro. Um movimento muito grande também dos auxiliares e técnicos de enfermagem. Quem é auxiliar de enfermagem hoje, doutor Pareço, ele não quer mais ser auxiliar de enfermagem. Ele está fazendo uma faculdade de enfermagem para ser enfermeiro. Nós temos hoje 30% dos auxiliares e técnicos de enfermagem que estão em exercício no Brasil hoje já são enfermeiros. E cerca de 33% dos alunos matriculados hoje no ensino superior na área de enfermagem, cursando faculdades de enfermagem, são auxiliares e técnicos de enfermagem. Então vejam bem que não tem nenhum programa público também para incentivar os auxiliares e técnicos a fazerem cursos de graduação em enfermagem, um movimento natural da categoria. Hoje, por exemplo, se você pegar o perfil da enfermagem há 10 anos atrás, nós tínhamos no Brasil 5 vezes mais auxiliares de enfermagem do que enfermeiros. Hoje nós já temos bem mais enfermeiros que auxiliares de enfermagem. Então a enfermagem ela avança no Brasil para ser exercida no futuro por enfermeiros e por técnicos de enfermagem. Nós temos hoje 1 milhão e 200 mil técnicos de enfermagem no Brasil, temos 380 mil auxiliares de enfermagem e já temos mais de 500 mil enfermeiros no Brasil. Presidente, quero agradecer imensamente a sua vinda aqui em Sala de Opinião, foi um prazer imenso, estamos sempre aqui de portas abertas, desejo muito sucesso, que realmente possa fazer uma gestão magnífica e conte sempre conosco, que pudermos sermos útil ao Conselho, estaremos sempre à disposição. Um grande abraço e muito obrigado por ter vindo. Doutor Aparício, eu é que agradeço, lhe parabenizo aqui também pela excelência do programa Sala de Opinião. Gostei muito do programa e fiquei muito honrado em poder vir aqui no seu programa, uma figura tão ilustre, tão importante como o senhor. Está de parabéns aqui também por levar esse serviço aqui informando a comunidade do nosso estado. Muito obrigado. Um grande abraço. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.
Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.